Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos,
Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Restaurar da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.
possamos estar felizes por mais um momento, mais uma oportunidade de estarmos reunidos com a igreja nesses momentos de tanta dificuldade. Hoje nós estaremos dando continuidade do nosso estudo sobre a fé sendo fortalecida. Estarei no terceiro ponto, que trata da fé intelectual, mas o texto está em 1 João capítulo 5, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por esse momento de estarmos, ó Deus, reunidos com a igreja para orarmos, para cultuarmos a Deus, a Ti. Que a Tua palavra, Senhor, possa trazer vida ao coração de todos os Teus filhos. E assim, Pai, nós te oramos, que essa palavra traga o discernimento àqueles que precisam te conhecer, àqueles que precisam ouvir e ter a sua fé fortalecida. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. A fé intelectual é aquela com base na história ou nos registros de Deus em relação ao passado e à própria obra de Deus. Poderemos acreditar intelectualmente no registro de Deus e ainda assim não sermos salvos. Se acreditarmos apenas com a mente nos registros de algo que aconteceu no passado, nenhuma consagração a Deus é necessária para se acreditar na história. A fé intelectual pode acreditar em todas as passagens da Bíblia, passadas, presentes, futuras, e em toda a verdade relacionada às bênçãos de Deus. Mas se ela não agir sobre a palavra de Deus e não chegar a ser a fé verdadeira, proveniente do coração, ou seja, a fé em si sem obra é morta. É uma aceitação passiva ou meramente intelectual da verdade. Milhares de pecadores têm uma fé intelectual em Deus e na Bíblia, mas continuam deixando de obedecer à verdade. Já a fé verdadeira não é apenas uma aceitação intelectual da verdade como um fato. Vejam que a maioria das pessoas tem essa aceitação. Elas acreditam que Deus é capaz de fazer o que prometeu. E se a verdadeira fé fosse colocada em prática, mas poucos oferecem ou poucos se esforçam o efeito para cooperar com Ele ou para receber o que Ele prometeu. Não passa de uma aceitação intelectual, porque a verdadeira fé sem ação é a fé sem ser ativa. É um tipo de pessoa que se volta para tudo, exceto para Deus e para a sua palavra. A aceitação intelectual ou passiva é um dos maiores inimigos e perigosos da verdadeira fé em Deus. Ela reivindica toda a fé no mundo e satisfaz facilmente com qualquer coisa ou nada da parte de Deus. Se não consegue o que deseja, ela não se importa.
aceitaria qualquer coisa de Deus se ele viesse pessoalmente e trouxesse a resposta em seu colo. Mas fora isso, há pouco ou nenhum esforço para colocar a fé concernente a alguma coisa que Deus prometeu. A fé intelectual pode ir até o ponto de manter a crença em toda a verdade e em cada parte do plano de Deus e até alegar a existência de Deus em alguns benefícios. Então nós entramos agora na fé ativa. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26 e Hebreus capítulo 10, do 19 ao 39. Como já está claro, a fé ativa age na palavra de Deus. Tiago colocou isso da seguinte maneira: mostre-me a sua fé sem obra, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago capítulo 2, versículo 18. Todas as pessoas precisam ter essa fé para receber algo da parte de Deus. Já em uma fé puramente intelectual, é passiva, não existe nenhuma ação e será tomada a fim de obedecer à verdade. Por isso, precisamos ir além do estágio de apenas ouvir e passar a fazer o que Deus diz antes de vermos quaisquer resultados. Então, a fé viva e ativa vai além de obedecer toda a verdade de Deus e se apropriar das promessas feitas por Deus. Veja que essa fé, ela age como se não existisse, já existisse. Ela é rápida em promover a obra a fim de provar que é sincera e obediente. O sexto ponto: para que todos nós saibam, Deus deseja que todas as pessoas tenham fé. A vontade de Deus em relação a todas as pessoas é que tenhamos uma fé imutável, inabalável e absolutamente nele. Veja que eu acredito que as pessoas, para adquirirem essa fé, é necessário ter intimidade com Deus, passar por experiência na qual ele clamou a Deus com fé e obteve resposta, e com isso teve uma ação de mudança, mudar a maneira de pensar, de agir contra tudo que não é verdadeiro. Sua fé passa a ser afirmada não por momentos de prazer ou porque alguém disse que era legal ter uma fé, mas porque essa fé foi gerada no momento de tribulação e, portanto, ela foi gerada uma fé inabalável. Por quê? Porque essa pessoa preferiu obedecer a Deus e com isso ela teve o seu resultado, e que agora vive numa condição a qual ele ou ela reconhece que, se não fosse Deus na sua vida, ela não estaria nesta condição de fé. E a gente observa que os seus testemunhos e suas experiências com Deus não mais permitirão elas vacilarem. São pessoas que adquiriram a fé e não mudaram com qualquer vento de doutrina. São verdadeiros homens e mulheres de Deus, que aprenderam a ter uma fé em Deus, e com isso nós encontramos vários testemunhos que nos indicam que essas pessoas tiveram a sua vida um encontro com Deus. Nós temos o exemplo de Davi, que teve momentos de experiência com Deus, Abraão, Paulo, e que as suas experiências com Deus mudou totalmente a sua vida, mudou o ponto de vista de não ter mais medo
até da morte. E essa fé fez com que eles enfrentassem todos os desafios, inclusive a sua morte, com um propósito único de obedecer à vontade de Deus e fazer chegar o Evangelho onde Deus queria que eu chegasse. E hoje somos frutos de tudo isso. A minha pergunta é: que tipo é a sua fé? Ela é verdadeira? É temporária, intelectual, histórica? Ela é ativa? Ou aquela que pegou uma carona dos outros e não enfrentou ou não enfrenta os seus desafios e no caminho desiste, porque estes são os que nunca tiveram um encontro com Deus. Por isso, não tem um coração grato a Deus. A sua fé não é ativa e eles estão sempre mudando seu ponto de vista de um lado para o outro, mudando de cor como um camaleão. Às vezes a gente percebe isso dentro da igreja, pessoas que não têm uma consciência do que realmente a fé promove. A fé não promove mérito para nós. A fé, ela tem que ser estabelecida com o propósito de que o reino de Deus possa vir àqueles que precisam de Deus. Veja a história de Paulo, que Paulo pediram para ele não ir para Roma, pediram para que ele não fosse, mas mesmo assim ele foi, porque ele tinha o propósito de Deus, ele tinha a certeza que estaria fazendo a vontade de Deus, e tantos outros. E a pergunta: acaso Deus preferia a incredulidade em vez da fé nele? Acaso Deus preferia que os homens duvidassem, chamando de mentiroso ao que ele diz, em vez de terem confiança total nele? Queridos, nós precisamos urgente orar mais para saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E isso não é só hoje, é constantemente. Encontramos algumas pessoas argumentando que é difícil ter fé em Deus, que não consegue ter fé suficiente para obter as respostas das suas orações e que não pode saber se é a vontade de Deus fazer o que Ele prometeu. E elas acabam não obtendo as respostas e não sabem o que está errado. Há somente um motivo para a oração falhar. Vocês sabem que eu acredito muito no poder da oração e às vezes nós não somos atendidos de imediato, mas Deus tem o seu tempo, tem sua hora. O importante é não desacreditarmos. O importante é entender que Deus escuta a nossa oração. Veja o que Jesus disse, o que era que estava de errado, por as suas orações não ser atendidas. Ele diz: por causa da incredulidade. E isso é muito forte, porque ninguém sequer quer ser denunciado pela sua própria realidade, de não perceber a sua falta de fé. Mas como assim? De se olhar para dentro e fazer uma introspecção, porque nessa introspecção ela terá a condição, a consciência de que seu pedido muitas vezes, quando chega na sua boca, já está desacreditado, né? Porque ou seja, eu acho que Deus não vai me atender,
Isso é tão difícil. Eu acredito que essas palavras ou pensamento já cancelaram seus pedidos ou bênção, mas você fica na concepção de um lado para outro, se perguntando: será que Deus vai me atender meu pedido? Porque sua fé barrou seus pedidos, pois desacreditou de Deus. Muitas vezes se passa o tempo e você não recebe, e sua bênção se foi. E com isso a sua fé vai diminuindo, deixando Deus de lado, porque você não recebeu o que pediu. E não entendeu, não compreendeu aquilo que Deus já determinou para cada um de nós. Deus quer que exercitemos a fé. Na Bíblia encontramos várias passagens que comprovaram o que falamos de forma bem clara. Veja, quando os discípulos não conseguiram expulsar os demônios de um menino lunático, vieram até Jesus e perguntaram. Está lá em Mateus capítulo 17, 19 ao 22. Por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai-te daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Jesus respondeu: eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta e atira-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Em Marcos 9:23 também encontramos, diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. É interessante observarmos o que Deus nos diz para falarmos nós mesmos ao monte. Deus quer que nós sejamos audaciosos, corajosos, cheios de fé. Tudo que temos de fazer é dar uma palavra de comando ao monte: ergue-te e lança-te no mar. Há uma grande diferença entre pedir a Deus que Ele remova o monte, mas Ele nos deu autoridade para exercer a nossa fé. E não fazemos por quê? Porque a nossa fé não tem consistência nele. Falta o altar, a intimidade, falta o passatempo com o Mestre. E é isso que precisamos para vencer tudo isso. Se tivermos a certeza e obedecer a ordem de Deus com fé, iremos realizar grandes obras em seu nome. Veja, uma coisa é ir a Deus e pedir que Ele faça algo. A outra é ordenar diretamente ao monte ou à dificuldade que se levante, se lance ao mar. Frequentemente nós negligenciamos esse tipo de oração de comando. Raramente oramos aplicando a autoridade de Deus ao problema, ou dizemos: ordeno-te em nome do Senhor Jesus, saia daqui. Ou eu não posso tolerar essa coisa, permaneça comigo por muito tempo. Em nome de Jesus, saia. Uma oração com autoridade é aquela na qual ordenamos as coisas que nos prejudicam que saiam. Podemos dizer a nossa irritação: vá embora em nome de Jesus. Podemos dizer a nossa enfermidade: vá embora daqui. Vou me levantar pela vida da ressurreição do Senhor Jesus.
com a fé, essas palavras não é falada a Deus, mas é falada diretamente ao monte ou ao problema, qualquer que seja. Nós não podemos desacreditar de Deus, como pregam algumas pessoas que Deus não faz mais milagre nos dias de hoje. Vi uma pregação de uma pessoa dizer que se a gente colocasse as mãos sobre as pessoas, não via essa cura. Mas não vê essa cura porque não acreditam, não têm a fé que Deus procura em cada um de nós. E nós temos que ter muito cuidado, porque isso, cada vez mais que nós dermos ouvido a essa heresia, nós iremos nos afastar de Deus. Iremos nos distanciar de Deus, né? Então, nós temos que entender que a autoridade que Deus nos deu, ela ainda continua nos dias de hoje. Vá embora em nome de Jesus. Podemos dizer isso à enfermidade, podemos dizer isso, vá embora daqui em nome de Jesus. Essas palavras não é falada a Deus, mas falada diretamente ao seu problema, ao seu monte, qualquer que seja. Ele diz: levanta-te e lança no mar. É a palavra do Senhor, ela não é mentirosa. Essa é uma oração com autoridade, em que a igreja tem que fazer essa oração com autoridade, precisando ter a igreja plena consciência dessa fé, não duvidando de coisa alguma e tendo clareza do que fazemos, nós estaremos plenamente de acordo com a vontade de Deus. Quando falamos displicentemente ao monte, não há resultado, porque não conhecemos a vontade de Deus. Mas se não tivermos dúvida alguma e tivermos a certeza e a clareza quanto à vontade de Deus, podemos falar ousadamente ao monte: ergue-te e lança-te no mar, e isso será feito. Deus incumbiu-nos de sermos os que dão a ordem. Nós ordenamos o que Deus ordenou. Isso é uma oração com autoridade. Uma oração com autoridade não é pedir diretamente a Deus, antes é lidar diretamente com os montes, problemas, aplicando a autoridade que Deus nos concedeu. E aí a gente encontra esse momento de autoridade de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. Nós ordenamos o que Deus nos ordenou. Problemas vão sair, os montes vão sair quando nós aplicamos a vontade de Deus. Pois a fé, em Hebreus 11:2, a fé vem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A palavra de Deus não foi só para aquela época, foi para hoje também. Ele ainda age da mesma maneira. Ou Deus é mentiroso? Quando você não crê, você está dizendo que Deus é mentiroso. Quando nós encontramos, Abraão teve apenas uma promessa, mas o obedeceu. Noé teve apenas uma promessa, mas fez uma arca. A mãe de Moisés apenas sentiu algo acerca do seu filho, no entanto, desobedeceu o rei Faraó, escondendo o seu filho. Moisés herdou esta fé e decidiu tomar o lugar entre um povo escravo, porque creu na promessa que Deus fez a Abraão, a qual foi passada de geração a geração. Nós encontramos também Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam e obedecem com fé, que tudo que pedir em oração, Ele concederá. Ele está falando que tudo que pedires em oração, Ele te concederá. Vejam que, às vezes, a fé é algo difícil, e Deus sabia disso. E a gente acha lindo, porque Deus é misericordioso. Nós encontramos em Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8, ele diz: se algum de vocês tem falta de fé, de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Isso é o segredo. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. E alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Mas não faça Deus de mentiroso. Isso é uma verdade. Nós não podemos fazer Deus mentiroso. Nós podemos mudar essa situação. Nós acreditaremos nas suas promessas. Nessas passagens, o argumento com Deus, e contenderemos com o poderoso em relação à sua palavra. Nós precisamos acreditar em Deus, porque aquele que não acredita entrará em contenda com o Todo-Poderoso. Se Deus diz que podemos ter o que quisermos se tivermos fé, se não conseguirmos o que desejarmos, certamente é por causa da nossa falta de fé. Quando afirmamos que Deus responderá todas as nossas orações, se forem feitas com fé, queremos deixar claro que isso se refere somente aos filhos de Deus. Deus não tem compromisso em ouvir oração de pecadores, exceto a oração do arrependimento, quando eles se voltam para Deus e pedem perdão dos seus pecados. Os pecadores não podem ter uma fé inabalável em Deus com relação às coisas prometidas aos cristãos. A fé é um dom de Deus e é preciso estar qualificado como filho de Deus para ter fé, a fim de reivindicar todas as suas promessas. Então, se afirmarmos que Deus não ouvirá todas as orações de todos os seus filhos, que são realmente salvos, e que orarem com fé, segundo as suas promessas, estaremos fazendo dele mentiroso. Nós encontramos alguns cristãos que não estão recebendo de suas orações por causa da incredulidade e da dúvida. Pare um pouco para pensar. Muitas vezes você está orando, pedindo a Deus, mas no seu íntimo, como eu disse, na introspecção, você percebe que você duvida de que Deus possa te abençoar. Então sugiro que use outro método. Procure aceitar a Deus conforme a sua palavra, com fé consciente e inabalável, não por merecimento de alguma coisa, mas por causa da palavra, pois Deus é bem claro, Ele é fiel. Ele é fiel. E para terminar, eu quero terminar com Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê.
Queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele quer que nós estejamos desfrutando das suas bênçãos. Deus quer que a gente aprenda a desenvolver a fé. Deus quer que nós tenhamos a autoridade que Ele já nos concedeu. Todo aquele sacrifício de Jesus na cruz não pode ser em vão, porque Ele morreu por mim e por você. E através de todo esse sofrimento, Ele nos dá a condição de ser filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós podemos usar a autoridade que Ele já nos concedeu e sermos abençoados. Quando nós fazemos a vontade de Deus, simplesmente nós estamos dizendo: nós acreditamos no Senhor e temos fé. Foi isso que Paulo fez a partir daquele momento que ele teve aquele encontro. Todos sabem que Paulo perseguia os cristãos, matava os cristãos. Paulo não entendia o que era fazer a obra de Deus. Mas quando Paulo passa a entender, ele também passa a ter uma fé inabalável, através da sua experiência, daquela cegueira, daquela voz penetrante no seu coração. Talvez essa noite você tenha escutado algo que tocou do teu coração, é a voz de Deus, não a minha voz, mas a voz de Deus falando ao teu coração, dizendo: volta-te para mim, e verás a grande obra que o Senhor irá fazer. Queridos, não existe fé sem experiência com Deus. Eu não posso adquirir fé baseado na carona dos outros. Eu tenho que olhar sim para o testemunho, como nós vimos aqui, vários testemunhos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que receberam o chamado de Deus, obedeceram e fizeram e tiveram grandes feitos. Pessoas vitoriosas, pessoas que foram curadas porque acreditaram no poder da cura. Eu mesmo fui curado, Deus me curou, e eu tenho um coração grato a Deus. Não são os bens, não são as coisas materiais que nos levam a ter intimidade com Deus, mas o nosso altar, a nossa disposição de clamar, de buscar, de falar com Ele, de entender que Ele é o Senhor de nossas vidas, independente do que aconteça. Muitas vezes nós ficamos tristes com coisas que acontecem, mas Deus está no controle, e quando nós entendemos isso, nós passamos a ter um coração de gratidão a Ele. Temer para quê? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir na sua vida, na minha vida? Aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, ninguém pode mudar essa história. Agora nós podemos mudar, quando não obedecemos, quando não damos a atenção que é devida a Deus, quando não entendemos que nós precisamos estar confiante nele, exercer o poder, a autoridade que Ele já nos deu. Fortaleça a sua fé, clamando ao Senhor nesses dias que você está em casa. Medite mais na sua palavra, tenha intimidade, busque o Senhor de todo o seu coração, e verás, quando você tiver intimidade com Deus, você não terá medo de enfrentar as dificuldades, nem mesmo a morte. O que é a morte? Para quem tem a certeza que vai estar diante do Cordeiro, que vai estar diante do Senhor, oh, glória a Deus. Pai, abençoa a comunidade cristã Rehobote, abençoa nossos irmãos, que eles possam estar fortalecidos, ó Deus, cada vez mais, no propósito de ter intimidade, de ter um altar
na tua presença, de sentir o vosso poder, Senhor, ao orar, ao sentir a tua mão estendida ao favor dessa comunidade. Pai, não é pelos nossos olhos, mas é pela fé que nós estamos crendo na grande obra que o Senhor está realizando através desses momentos. Encare esses momentos como um degrau para você dar a volta por cima, para você compreender que Deus está nos proporcionando momentos a sós com nossos familiares, momentos em que você tem a oportunidade de falar do amor de Deus para essas famílias. Lembre-se, leve o reino de Deus àqueles que precisam, os seus irmãos, os seus parentes, através desse momento, e receba agora a bênção do Senhor na sua vida. É assim que nós oramos e já agradecido em nome do eterno soberano Jesus. Boa noite a todos e que bom estar mais uma vez com os irmãos. Amém? Que Deus seja louvado.